Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês. A gente tem tido uma amizade muito especial com o pessoal de Campinas e desde 2011 temos compartilhado a palavra e tem sido uma experiência muito gostosa. A gente tem feito amizades, contato, e a gente mantém esse contato e estamos sempre vindo e podendo compartilhar a palavra. Então é uma alegria para mim estar em mais uma oportunidade, poder conhecer outras pessoas também, outros irmãos aqui dessas comunidades, dessas paróquias que se reúnem aqui. E eu gostaria de compartilhar a palavra no livro de Jonas. Eu vou, durante essas 3 oportunidades que nós vamos estar ministrando, nós vamos estar falando sobre o livro de Jonas. Eu não sei quantos aqui se criaram na igreja. Quantos aqui se criaram na igreja? Zero, ensino confirmado, olha, a maioria. Então todo mundo já ouviu muito falar sobre Jonas. Todo mundo já teve aquela oportunidade de ir na escola bíblica, quando era pequenininho, ver aquele grande peixe, geralmente era descrito como uma baleia, e Jonas sendo engolido pela baleia e tudo mais. Quando a gente ouve esse livro, aparentemente, a princípio, parece tudo muito simples, uma história assim, aparentemente ingênua, mas ela guarda muita profundidade quando nós começamos a estudar o livro de Jonas. E vocês estão falando, e todos nós, né, estamos aqui em cima desse tema, recarregando para brilhar. Então estamos falando de uma vocação que a igreja tem. E quando eu falo igreja, eu falo eu e vocês. Nós temos uma vocação de Deus para brilhar, para ser sal, para ser luz nesse mundo. Não fomos chamados para ser luz da luz e não fomos chamados para ser sal do sal. Fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Essa é a vocação de Deus para nós. E geralmente, quando a gente ouve essa vocação, nós temos 2 extremos que nós percorremos. Às vezes, nós caminhamos para o caminho da assimilação. Então nós vamos para o mundo em missão e somos assimilados pelo mundo. Por outro lado, um outro extremo que muitas vezes a igreja vai, é de nós nos restringirmos, de nós nos fecharmos dentro da igreja como um gueto. E é mais ou menos isso que acontece aqui com Jonas. Jonas foge do Senhor. Nós vemos aqui, vamos ler, eu quero que você abra sua Bíblia, então, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos abrir nossa Bíblia, Jonas, capítulo 1. Deus chama seu profeta para uma missão. Jonas, capítulo 1 e verso 1. Todos acharam aí? Vamos ler então. Os 2 primeiros versículos. Os 3 primeiros. Diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Vocês sabem que tem 2 maneiras da gente fugir do Senhor. A primeira é que todo o não cristão muitas vezes faz. Quando Deus chama ele para abrir o seu coração, para se entregar para Deus. Eu me lembro, e quando eu falo disso, eu me lembro de um colega meu que eu tinha. Esse era um menino que fugia do Senhor. Eu convivia com ele durante a escola, ele estava sempre falando da palavra. Um dia levei ele para um ensaio, ele foi lá, participou do ensaio, e eu continuei convidando ele, e disse assim: cara, quando é que tu vai ir num culto dos nossos? Tu nunca vai no culto, tu te envolve com as pessoas e tal, ali, tu vai num ensaio, tu canta uma música, mas num culto tu nunca foi. E ele ficava se desviando, não queria saber e tal. E um dia, por que tu não vai? Porque eu era mais insistente, eu acho, do que eu sou hoje.
Aí eu disse, mas por que tu não vai na igreja? Ele disse assim, Fabiano, eu vou ser bem sincero contigo. Eu tenho uma razão pela qual eu não vou na igreja. Eu digo, qual razão? Te ofendeu alguma coisa com alguém? Ele disse assim, não, eu tenho medo de gostar, portanto, não vou. E aí eu, puxa vida, como é que eu vou argumentar quanto a isso? Bom, continuamos sendo amigos, nos formamos juntos no ensino médio e tudo mais. 11 anos depois, ele estava em Natal dirigindo um hospital de lá, ele me liga, Fabiano, me descobriu, não sei como descobriu o número do meu telefone, disse, Fabiano, estou te ligando, como é que tu está? Estou bem, e tu, como é que está? Não, estou aqui dirigindo o hospital e tudo mais, mas eu te liguei por uma simples razão, eu te liguei para dizer que agora nós somos irmãos, depois de muito tempo fugindo, eu me entreguei para o Senhor. Tem pessoas lá fora que fogem. A mensagem do Evangelho é muito poderosa. E quando toca o coração e quando fala para uma pessoa, mesmo que aquela pessoa rejeite, ela fica batalhando porque a palavra de Deus é poderosa. Essa é uma forma de fugir do Senhor. Agora, a pior forma de fugir do Senhor é quando nós estamos na igreja, nós temos uma missão e nós fugimos dessa missão. E é exatamente isso que acontece com Jonas. Eis aqui nós temos Jonas sendo chamado para ir para Nínive e ele foge. É exatamente o contrário, Jonas faz exatamente o contrário do que Jesus fez. Enquanto Jesus se aproximou de nós, Jonas fugiu daqueles que ele considerava como pecadores inalcançáveis. É claro que a gente pode entender e pode até se identificar um pouquinho com Jonas. Porque eu quero apresentar para vocês aqui, vou pedir para os meninos colocarem, um pouquinho da realidade dos assírios. Vamos passar isso aqui. Vamos para a próxima. A realidade dos assírios, aonde ele estava sendo enviado. Se você vê, alguns dos meninos que estão aqui assistem Game of Thrones. Se vocês verem as descrições aqui, vocês vão pensar que isso aqui é de um livro do Game of Thrones, de tão terrível. Eu acho que o George Martin, que escreveu esse livro e essa série tão conhecida, ele deve ter tirado alguma inspiração do povo assírio. Mas olha só como é que era o povo assírio. O povo assírio cortava as pernas e braços e sacudiam diante da multidão das pessoas que eles resgatavam e das nações que eles invadiam. Os assírios pegavam os amigos e parentes dos lugares conquistados e levavam a cabeça de seus entes queridos, faziam com que a pessoa conquistada levasse a cabeça do seu ente querido em uma lança, em um desfile na sua capital, Nínive, aonde Jonas é enviado. Uma outra prática inaugurada pelos assírios era o empalamento. E talvez segura o seu estômago, você que é recém almoçou, o empalamento era a prática de colocar uma lança no ânus da pessoa e fazer ela ser torturada até que essa lança chegasse até a boca. Terrível. E os assírios queimavam adolescentes vivos. Não existia a mínima noção de direitos humanos entre os assírios. E Deus envia Jonas para esse lugar. Ir até onde os assírios estavam, ir até Nínive, era uma das missões mais arriscadas que Deus poderia dar a um profeta. E uma missão muito singular. Ir nesse lugar, Deus nunca havia mandado alguém de Israel para fora de Israel fazer uma missão assim. Mas ele envia Jonas. E Jonas foge. Porque isso representava estar longe do seu conforto, estar longe das suas convicções teológicas, estar longe da sua segurança. Jonas fugiu. Só que não é só Jonas que foge da sua missão de brilhar, de ser luz no mundo e sal da terra. Nós também fugimos. Nós, crentes, também fugimos. Eu gostaria de colocar aqui um outro vídeo aqui sobre a realidade do nosso envolvimento dos cristãos. Como é que é o envolvimento dos cristãos com não cristãos? E vocês vão perceber
nesse quadro que é apenas demonstrativo, que quando as pessoas têm 2 anos de igreja, elas se envolvem muito, têm muitos amigos não cristãos. Depois de 3 a 9 anos, diminui esse número. Mais de 10 anos de igreja, eu fico com 5, 6 amigos não cristãos. E depois de mais de 20 anos de igreja, a gente quase não tem amigos não cristãos. O que representa tudo isso? Representa que, da mesma forma como Jonas fugiu da sua missão, nós, cristãos, ao longo do tempo, à medida que vai passando o tempo, nós nos tornamos seres igrejeiros. Ou seja, nós nos guardamos, nós nos fechamos, nós vamos nos encasulando e não nos envolvemos com as pessoas lá de fora. Nós vamos fugindo da missão que Deus nos deu. E não só o crente normal, mas a igreja também. Nós, como igreja, coletivamente, a partir de um determinado momento, nós começamos a querer, e essa é uma reflexão que eu quero fazer com todos vocês, individualmente, coletivamente. É uma reflexão que eu gostaria que quem é líder aqui fizesse essa reflexão dentro da sua igreja, e também aqueles que são membros de igreja fizessem também essa reflexão. Até que ponto, muitas vezes, nós como igreja, estamos caminhando para agradar e para alcançar aqueles que estão lá dentro da igreja, e queremos agradar suas vontades, e estamos deixando de colocar o nosso foco, os nossos esforços, a nossa inteligência, a nossa criatividade para alcançar aquelas pessoas que estão lá fora. Eu quero dizer o seguinte: igreja normalmente faz o movimento que fez Jonas. A igreja começa se expandindo e logo em seguida a comodidade vai tocando as pessoas, e aí a gente começa a olhar de novo para o umbigo, a gente começa a querer ter uma vida cômoda, porque quando a igreja começa a alcançar outras pessoas, isso representa um momento complicado dentro da comunidade, porque a gente sai do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, e começa a enfrentar um pouco de caos dentro da igreja. Eu dou exemplo da nossa própria igreja, da igreja onde eu pastorei. Eu pastorei essa igreja há 23 anos. Quando eu cheguei nessa igreja, as pessoas, na verdade, tinham construído essa igreja simplesmente para estarem lá. Elas não tinham um mínimo desejo de que a igreja crescesse. Era uma igreja familiar, de algumas famílias. E quando eu cheguei lá, eu digo: gente, Deus nos chamou para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E as pessoas estavam assim. Elas não queriam se mexer. Elas queriam se manter no lugar. Mas quando a gente começou a pregar e quando a gente começou a se movimentar, a maioria dessas pessoas foram embora da igreja. E nós tínhamos poucas pessoas quando fomos para lá, porque fomos num momento de dificuldade, num problemão que tinha para ser resolvido, caso de pecado na liderança. Eu fui para substituir o pastor, e à medida que nós começamos a falar sobre missões, os Jonas começaram a levantar da cadeira da igreja e ir embora, ir embora, ir embora, ir embora. E a gente ficou com algumas pessoas, e quem começou a chegar na igreja foram adolescentes, e aí esses adolescentes começaram a trabalhar, começaram a crescer, e a gente começou a dizer: bom, gente, vamos alcançar. E aí começou a aparecer os tipos mais esquisitos do mundo, porque quando você começa a alcançar as pessoas, começa a aparecer gente esquisita. Mas eu pergunto para você: Deus não ama as pessoas esquisitas? Ama ou não ama? Deus não quer que você alcance a todos. Você não é, assim como eu também sou esquisito para alguém, mas Deus nos manda, assim como Deus mandou numa aventura a Jonas alcançar os ninivitas, Deus nos chama hoje para ser luz na escuridão. E você pensa que escuridão tem cara bonita? Não tem. Eu me lembro que um drogado entrou na nossa igreja e começou a participar dos cultos, e ele ficou incomodado pela maneira que a gente pregava e tocava em algumas questões dele mesmo, mas ele estava indo lá na igreja. Mas no meio do culto, assim, nós estávamos cantando aqui, as pessoas estavam cantando, eu estava do lado, né, porque aquilo me chamou a atenção, fiquei olhando, eu digo: o que é isso? Ele pegou e fazia assim, ó.
lá na frente, fazia assim. Ostensivamente eu olhava para ele e ele falava assim, fazia assim. Tipo assim, vocês são pura conversa, pura conversa. Esses tipos aparecem na igreja, e como esses, vários. Agora, há bem pouco tempo, nós tínhamos uma pessoa na igreja que era uma falsa endemoniada. Você diz assim, Jesus veio para ser luz nas trevas. Aí falava trevas assim, e ela dava um salto e se atirava na igreja. Se atirava e a gente percebeu, começou a perceber que ela queria, na verdade, chamar atenção, ela não tinha nenhum endemoniamento. E aí, uma das líderes da nossa igreja, um dia levantou lá e disse assim, fulana, tu para com isso, porque a gente já se deu conta que tu não é endemoniada. E aí ela abriu o olho. Agora vai te sentar quieta e não vai perturbar o culto. E, tá bem, vou lá sentar. Quando você vai alcançar os ninivitas, você mexe na sua zona de conforto, mas Deus quer mexer na nossa zona de conforto, porque se Deus não mexer na nossa zona de conforto, eu vou mostrar agora, nós vamos mostrar a equação, mostramos lá no S mais S mais S é igual a M. Você sabe o que quer dizer isso? Salvos, sentados e satisfeitos é igual a morte. Salvos, sentados e satisfeitos é igual a morte. Toda vez que a igreja está salva, sentada e satisfeita, isso significa uma morte missionária. Eu não estou falando de salvação aqui, mas estou falando de relevância, de alcance. E aí o que a igreja se torna? Quando ela fica só entre ela, ali dentro, aquilo se torna um inferno. A igreja que não faz missões, a igreja que não está consciente, o crente que não está consciente, o crente que não trabalha em função da missão, presta atenção, o crente que não trabalha em função da missão, trabalha contra a missão. A gente começa a se tornar um grupo extremamente problemático, brigando por pequenas coisinhas. A cor que pintaram essa igreja, essa cor que pintaram essa igreja é inadmissível. Aí você fica lá encasquetado nisso. Tem gente morrendo na sua vizinhança, tem gente necessitando do evangelho. Olha, às vezes a gente nasce na igreja, mas é bom a gente dar uma olhada lá fora, além das aparências, para ver qual é a realidade e como o evangelho. Bom, eu não nasci na igreja, eu não sou filho de crente, eu sou filho da rua, família problemática, meu pai é alcoólatra, minha mãe com problemas com meu pai, meu irmão me atazanando a minha vida e eu a dele, e o evangelho mudou a minha vida. Eu digo que eu tenho 26 anos de casado só porque eu sou filho do evangelho, porque senão jamais conseguiria estar casado nem 6 meses. Temperamento do cão, mas só que mais que o meu temperamento é o poder do Espírito Santo na minha vida, para me abençoar e para me resgatar. Por isso eu olho para fora e digo, quantas pessoas como eu? Quantas pessoas? E nós ficamos no salto, sentados, satisfeitos, matando a missão dentro da igreja. E sabe, tem muitas maneiras, e eu agora quero compartilhar com você, eu quero que você preste bem atenção. E eu não quero... nós vamos fazer uma reflexão de forças pessoais dentro da igreja que representam esse salvo sentado e satisfeito. Maneiras que nós mantemos a igreja andando para longe da missão. Comportamentos, atitudes que são representadas por alguns tipos que tem dentro da igreja que conspiram contra a missão, que conspiram contra a gente brilhar. E eu vou mostrar 8 tipos aqui. E se você se identificar com algum, você pode ficar bravo. Eu sei que alguns de vocês vão ficar bravos comigo, mas tudo bem. A gente veio aqui para pregar a palavra, a gente veio para cutucar mesmo, para fazer pensar um pouquinho, para a gente refletir. Mas são atitudes pessoais, forças que acabam sabotando a missão. E a gente quer dar uma refletida sobre elas, sobre essas 8 aqui. Primeira delas, tá? Vamos para frente.
Aqui nós temos os consumidores de sermão. Você conhece o consumidor de sermão? O cara que vem, ele reclama da igreja na palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nem todo pastor. 90% dos pastores são gente simples que prega a palavra. Normal. Mas muitas vezes o consumidor de sermão, ele quer um super pregador na sua igreja. Está faltando palavra aqui nessa igreja. Essa palavra aqui foi fraquinha. Nós temos que melhorar a pregação aqui na igreja. A gente está precisando de um Ed Renekiewicz aqui. A gente precisa alguém mais eloquente. A nossa palavra não está boa. O consumidor de sermão é aquele que gosta de polêmicas vazias. Às vezes as pessoas chegam, eu vou pregar em algumas outras igrejas, várias denominações, e como gosto de fazer essa pergunta, eu acho que aqui não fazem, porque é uma outra cultura eclesiástica, talvez vocês me façam outra pergunta, mas o consumidor de sermão, ele gosta de uma polêmica, ele gosta assim, de botar um gato no saco, sabe? Bota o gato no saco e sacode, dá aquele barulho, entendeu? Ele quer fazer um barulho, entendeu? Aí ele chega e diz assim, ele sabe que tem polêmica na igreja e vem perguntar, pastor, o que você acha da tatuagem? Será que pode fazer tatuagem? O consumidor, ele quer polêmica, ele quer briga, ele quer barulho, mas ele não faz nada com os sermões que ele escuta. Porque o que faz diferença na vida da gente, eu quero dizer uma coisa para você, quero desafiar você hoje. Pega um caderninho, tudo que você ouviu, cada palavra que você ouvir aqui, você vai decidir uma coisa que você vai fazer com o que você ouviu. Porque o que faz diferença na nossa vida não é o que nós ouvimos e sabemos, mas é o que nós fazemos com aquilo que ouvimos e sabemos. Se você ouvir aqui um montão de coisas, que legal, descobri que o empalamento foi inventado pelos assírios, isso não serve de nada para você. É um conhecimento inútil. O que faz a diferença é o que você vai fazer com essa palavra. E essa palavra aqui é um desafio para você ser uma força missionária dentro da sua igreja. Consumidor de sermão não faz missão. Gosta de polêmica, gosta de percorrer o YouTube, gosta de discutir teologia, mas ir para o campo, fazer diferença na escola, fazer diferença em outros lugares, não é a do consumidor de sermão. Eu me lembro uma vez que eu estava falando sobre ação social numa igreja. E a importância de nós demonstrarmos o amor também através da ação social, da justiça social e tudo mais. Aí a gente começou a discutir, o pessoal discutiu, eu disse, gente, agora vamos sentar e vamos fazer um projeto de ação social para essa igreja. Todos jovens líderes. Aí eles, pastor, isso aí não, a gente gostaria de discutir um pouquinho mais. Eu digo, não, mas agora a gente já discutiu, agora nós vamos fazer um projeto. Só sei que eu insisti e não saiu projeto, coisa nenhuma. Naquele momento eu desisti de dar aula naquele lugar. Eu digo, eu não estou aqui para satisfazer consumidor de polêmica, porque a palavra vem para que a gente faça alguma coisa com ela. Sermos uma força de missão aonde nós estamos. Esse é um dos. Se você é consumidor de sermão, talvez você vai olhar, fica bravo um pouquinho comigo, mas depois você pensa assim, puxa, é mesmo, eu sou um consumidor de sermão. Então, você, nessa noite, toma uma outra atitude. Vamos para a segunda força, muitas vezes dentro da igreja, que sabota a missão. Vamos lá. Tem os recebedores. O recebedor é aquele que ele acha que ele não tem condições de dar nada para ninguém. Então são aqueles tipos que estão sempre pedindo oração para as pessoas. O pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim, orem por mim. Por favor, eu preciso. Ora, é legítima a necessidade? Claro que é, eu preciso de oração também. Eu também peço oração. Mas os recebedores são aqueles que somente pedem, mas nunca se levantam para dar-se. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Eu vou te abençoar para que tu sejas uma bênção. Se tu uma bênção.
E é isso que Deus faz conosco. Deus nos chama para sermos uma bênção para outras pessoas. E os recebedores, eles acham, não, Deus me deu um chamado muito especial que é esquentar o banco. Esse é um chamado. Mas não há esse chamado na Bíblia. Filho, eu te chamo para que tu esquentes o banco da igreja luterana. Não existe esse chamado. Esquece. Deus te chamou para ser bênção. Você não precisa ser pregador, você não precisa, porque as pessoas sempre pensam que tem que ser pregador, você tem que ser um cantor, alguma coisa assim. Não, não. Onde você está, ser bênção para outras pessoas. Tanto para aquelas que estão dentro da igreja, quanto para fora. Abençoá-las de fato. É isso que Deus nos chamou. Agora, pessoas que só querem receber, elas acabam tomando tempo, mas elas não fazem a missão que Deus chamou. Elas não brilham. Terceiro, vamos lá. Terceiro tipo. Minha tribo, minha vida. Esses aqui eu chamo os tribalistas. Os tribalistas são aqueles que a igreja é a turminha legal deles. A igreja é o lugar onde eu encontro a minha turma legal, cara. A gente compartilha as coisas. O último louvor que saiu, pô, tu viu o louvor do Fernandinho, tu viu o Viniar e tal. Aí a gente compartilha as coisas. Eu vou dizer uma coisa. É muito fácil a gente identificar, e uma das coisas que mais acontece com a igreja é se tornar tribalista. Porque eu já cheguei, às vezes me convidam para ir pregar em outras igrejas, e eu gosto, especialmente na minha cidade, eu gosto de não ir vestido de pastor. Aliás, eu não me visto muito de pastor na minha igreja, é assim como eu estou mesmo. Então, quando eu chego nos lugares, tem muitos lugares que eu vou que ninguém me conhece. E eu sempre faço uma experiência. Eu fico parado na porta, de bobeira, para ver se alguém vai me cumprimentar. Para ver se alguém vai dizer assim, oi, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa igreja, senta aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. 99% das igrejas em que eu vou, eu comecei a ter uma crise de identidade. Eu achei que eu era o homem invisível. Tem muita gente que chega nas nossas igrejas, olha só, eu não estou falando nem de ir, nem comecei a falar nisso, vamos falar. Mas tem peixe que cai na nossa rede, nas nossas igrejas, e que nós simplesmente ignoramos, porque nossa igreja é minha tribo, minha vida. A gente está ali de costas no nosso grupinho e vai chegando as pessoas e elas simplesmente são ignoradas. Ninguém chega e cumprimenta elas, ninguém dá um abraço, aquelas pessoas estão precisando de alguma coisa. Muitas dessas pessoas precisam de relacionamentos. E eu vou dizer para vocês, 90% das pessoas que se convertem por causa de relacionamentos. Escuta, não é pela pregação bonita, é relacionamentos. E muitas vezes uma pessoa chega dentro da igreja e ela é simplesmente ignorada. Muitas igrejas. E você vai dizer, se isso não acontece na tua igreja, pastor, acontece também. É uma força, parece gravitacional. Você ensina, daqui a pouco está todo mundo, minha tribo, minha vida. Ensina, minha tribo, minha vida. Eu me lembro outra vez, a gente começou um grupo familiar e o grupo se multiplicou. O grupo começou com 5, 6 pessoas e tinham 25 pessoas no grupo. E aí a gente chegou e disse, bom, gente, está na hora de multiplicar. A gente ensina, né, na igreja, está na hora de multiplicar. E aí eu fui na festa da multiplicação, não participava dos grupos, mas quando tem festa de multiplicação eu vou. Aí você pode dizer que o pastor é arroz de festa, né? Está na festa, lá está o pastor. Aí estava eu lá, participando, e quando eu vi, o pessoal começou a chorar. Parecia que eles nunca mais iam se ver, eles se viam todos os domingos. Mas começavam a chorar, se abraçavam, choravam. Nosso grupo está acabando. Como eu vou sentir falta de ti? Chorando. Eu digo, para um pouquinho. Para um pouquinho, escuta, vocês tiveram sucesso. Isso aqui é uma reunião de sucesso. O grupo multiplicou, aleluia, glória a Deus. Então,
o que acontece? Um grupo que nasce para crescer, logo vira minha tribo, minha vida. Vejam só como é que é. Minha tribo, minha vida, os tribalistas, eles acabam se tornando sabotadores da missão. E a gente precisa olhar para dentro, identificar e se perguntar: eu sou uma força que leva a missão adiante ou eu sou uma força de fuga da missão? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Um quarto tipo, vamos lá. Vamos colocar aí. Os monges modernos. Os monges modernos são aquelas pessoas que elas gostam, eu acho que tem um antes aí, não tem outro? Um antes? Bom, então vamos lá. Os monges modernos são aquele tipo de pessoa que gostam muito de louvar a Deus, gostam muito de retiros, gostam muito do isolamento, gostam muito da reflexão, gostam muito de ficarem compenetrados, mas eles não saem para fora. Eles ficam em cima. A espiritualidade deles é uma espiritualidade, às vezes, de lamento, de olhar para dentro de si, não, e tal. Os monges modernos, eles se acham tão pecadores, tão incapazes, que eles imagina que eu vou fazer missão, eu sou tão... eu tenho tanta coisa dentro de mim, eu tenho tanta coisa para resolver. Mas Deus chama pecadores para fazer a sua obra. E é assim que Ele faz. Vamos outro tipo de pessoas também que temos dentro das nossas igrejas, o consumidor insatisfeito. Esse aqui tem muito consumidor insatisfeito. Pessoas que elas não gostam do serviço que se presta de criança. O serviço de criança é fraco. Eu não estou gostando. A nossa igreja, pastor, falta ar-condicionado. Não gosto. A igreja tinha que colocar ar-condicionado. Ô, pastor, olha só essas cadeiras. A gente precisa de cadeiras mais acolchoadas. Pastor, a gente poderia, de repente, fazer uma decoração mais vintage aqui na igreja. Eu tive um consumidor insatisfeito, que eu tive que ser muito duro com ele. Ele estava indo num grupo familiar também, e o grupo familiar não crescia. E ele chegou um dia e disse para mim: é um horror aquele grupo familiar que eu estou. O líder é fraco. O estudo que ele dá é muito ruim. Não vai um visitante nesse grupo. É um horror. Aí eu digo: tá. Agora eu digo: então, tá, só me responde uma pergunta. Quanto tempo que tu está nesse grupo? Ele disse assim: faz 1 ano. E eu perguntei para ele: 1 ano que tu está nesse grupo, quantas pessoas tu levou nesse grupo? Aí ele olhou para mim, sério, compenetrado: nenhuma. Eu digo: então eu já sei qual é o problema desse grupo. Ele disse: que? Qual? Eu digo: é tu. Ele disse: é tu o problema desse grupo. Tu é que tinha que levar a gente no grupo. É tu é parte desse grupo. E tu, em vez de concentrar a tua vida em fazer alguma coisa, tu estás concentrado naquilo que os outros estão fazendo errado. Consumidor insatisfeito. E nós temos muitos consumidores insatisfeitos dentro das igrejas. Agora, se nós tivéssemos pessoas mais focadas na missão, nós teríamos muitas coisas melhores, muitas outras coisas acontecendo muito melhores. Em vez de fugirmos, irmos como uma força propulsora daquilo que Deus quer fazer. Outro tipo que temos também dentro das igrejas: o torcedor. Conhece os torcedores? Está vendo ali, torcedor? Escuta só, eu vou te perguntar, sabe o que esse torcedor está dizendo? Você tem ideia do que ele está dizendo aqui? Tem ideia? Alguém tem ideia? Eu vou dizer o que ele está dizendo. Vai, pastor! É isso que ele está gritando. Vai, pastor! Faz a missão, pastor! Resolve o problema, pastor! Vai, pastor! Nós confiamos em ti! Vai, pastor! Ganha as almas! Vai, pastor! Faz aquilo que a gente não quer fazer no nosso trabalho! Vai, pastor! Vai na minha escola, porque eu não tenho coragem de dizer que eu sou crente lá! Vai, pastor!
E o pastor fica lá jogando solitariamente com os líderes, sem que cada um de nós apoiemos. A igreja é um corpo. Amém? Dá a mão aí para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão aí. Vamos dizer todos juntos: nós somos igreja. Nós somos a luz. Nós somos o sal. Amém? Não esqueça disso. Não esqueça disso. Um outro tipo que a gente encontra também. Vamos colocar lá. O fariseu. Uma das piores coisas que existe na igreja, nesse mundo. Uma das piores coisas que existem é quando nós viramos, ao longo do tempo, fariseus. Qual é a essência de um fariseu? A essência do fariseu é a superioridade moral. O fariseu dá graças a Deus porque ele não é como os outros pecadores. Aí você chega lá e fala: ah, meu Deus do céu. Aí você olha as notícias do que está acontecendo. Ai, meu Deus, olha como as pessoas são horríveis. Ai, como eu sou bom, como eu sou caridoso. Ai, como as pessoas não dão bola para as outras pessoas. Ai, mas eu me preocupo com as pessoas. Sabe, o fariseu é aquele que evangeliza com um papel de juiz. Porque a Bíblia descreve o evangelismo e o trabalho que nós realizamos como um tribunal. É um tribunal. Só que tem muitas figuras no tribunal. Tem o juiz, tem o advogado, tem o procurador, tem aqueles que estão assistindo e tem a testemunha. Só que, infelizmente, o fariseu ele se coloca na postura de juiz. Aí, de repente, chega uma pessoa nova na sua igreja, um louco daqueles varridos que eu estou falando para você. Todos os dias chega um doido varrido na nossa igreja também. Chega um doido varrido. Aí as pessoas dizem assim: mas não, a nossa igreja é uma igreja respeitável. Como é que a gente vai ter um fedorento desse aqui? E às vezes chega o cara fedorento mesmo. Acontece. Cara feio. Toda essa igreja é uma igreja bonita. Todo mundo bonito. Cara feio desses. Cara destoando. Cara que não tem o mínimo traquejo social. Deus nos enviou para alcançar os que não têm o mínimo traquejo social. É isso mesmo. É uma coisa muito doida. Mas aí a gente, tomado daquele sentimento farisaico, a gente se acha superior. E as pessoas sentem. A gente lá, sabe, às vezes eu vejo pessoas falando do evangelismo que fazem, aí vai lá, uma pessoa está fumando, ela diz: que barbaridade, o corpo é templo do Espírito Santo, tu tem que parar de fumar, não sei o que. Isso, meu amigo, às vezes eu digo: não, isso não é evangelismo, não. Isso aí é cacetada na cabeça. Não é evangelismo. Evangelismo é falar do amor de Deus. É falar de Cristo que veio nos resgatar. Trazer salvação através da cruz do Calvário. Isso é farisaísmo, é acusar os outros. Às vezes nós nos sentimos superiores dentro da igreja também por questões de estética, por questões que você pode imaginar, pode pensar, a gente se sente superior por causa de qualquer coisa. Qualquer coisa toca o nosso coração para nos sentirmos orgulhosos. Mas aí nós novamente somos confrontados com a palavra de Deus. Toda vez que eu fujo da missão, toda vez que eu fujo da missão, a igreja entra em decadência. Deus nos chama. E dá uma olhada do que acontece com Jonas aqui. Quero que você acompanhe. Jonas, lá no capítulo, no verso 5, 1:5, diz que ele vai para o porão. Depois, capítulo 2, verso 3, diz: nas profundezas do oceano me lançaste. No verso 5 do capítulo 2 diz: afundei. Verso 6 diz: afundei. Quer dizer, toda vez que nós somos chamados por Deus, e você está sendo chamado, se renovando para executar a missão, toda vez que eu faço isso, eu fujo da missão, a igreja, eu colaboro para que a igreja entre na descendente.
toda vez que eu me escondo, que eu deixo de ser uma força que apoia o alcance de outras pessoas, toda vez que eu fujo disso, eu me torno alguém que sabota a obra de Deus. E Deus não quer isso. É justamente por isso que a gente precisa recarregar, por isso que a gente precisa repensar, por isso que a gente precisa refletir. Eu sei, com certeza, de alguma forma, aquilo que a gente faz a reflexão incomoda, porque eu digo para você, isso tudo eu tenho visto em tantos lugares e tenho conversado com pessoas e aconselhado pessoas. E vocês sabem, as pessoas elas ficam irritadas, muitas vezes quando a gente coloca, mas uma reflexão faz com que a gente comece um outro caminho. Você sabe, teve um aqui que a gente esqueceu, que agora eu estou me lembrando aqui, um outro tipo, o saudosista. Não colocamos o saudosista aí, meninos. Tem o tipo saudosista também. Pessoas que ficam pensando só no passado. Pessoas que ficam olhando só para trás. Ah, como era legal aqueles tempos de 1980 na igreja. Tem o saudosista. Eu tenho 47 anos. 47 anos, eu tenho mais vida vivida do que eu tenho pela frente para viver. Expectativa de vida, o que? 76 anos? É isso? No Brasil? É isso? Eu tenho aí uma expectativa de vida de uns 30 anos mais. 30 anos. Quando muito, vou uns 80, tá? Me cuidando bem, tá? Mas já vivi mais do que eu tenho pela frente. Qual é a minha tendência? Olhar para trás. Outro dia também eu estava, meu Deus, a época que eu me converti. Gente, Deus nos colocou agora. Deus nos colocou agora. Agora é o tempo. Às vezes a gente fica, mas aqueles tempos eram tão bons, a gente precisa estar aberto para o hoje. Agora, bem pouco, nós começamos a transmitir os cultos pelo Facebook na nossa igreja. E quando nós começamos a transmitir os cultos pelo Facebook, os saudosistas, aqueles que gostam das coisas mais antigas, chegam e dizem, pastor, isso não vai ser bom. Não gosto dessa ideia. Acho que as pessoas vão ficar em casa. Acho que as pessoas não vão vir. Sabe o que aconteceu? De agosto para dezembro, todo santo domingo nós temos pessoas novas sentadas para ouvir o Evangelho, porque as pessoas compartilham os links, as pessoas veem que a gente não é doido varrido, como dizem por aí, e vêm ouvir a palavra. Às vezes a gente está olhando lá para o passado, mas tem coisas que nós precisamos adaptar ao hoje. Nós precisamos servir a nossa geração como fez Davi. Davi serviu sua geração. Então, gente, precisamos ser uma força que vai em direção à missão. É fácil? Não é fácil. A gente encrua. Tinha uma pastora que eu conheci, eu não concordo com ela, mas ela dizia uma palavra forte, disse assim, o crente quando fica velho vira diabo. Eu digo, não, não é assim. O crente quando fica velho ele dá uma encruada. E a gente precisa recarregar e voltar para a missão, que é esse o nosso movimento. Cristo fez esse movimento, Cristo se aproximou, Jonas fugiu. Nós aprendemos com Jonas, com o mau exemplo de Jonas, a ser aquilo que Jesus foi, em direção a nós, chegou até nós, se aproximou de nós, falou conosco, nos moveu, mexeu com a nossa vida, revolucionou a nossa vida. E Deus quer muito mais, muitas outras pessoas, que nós sejamos essa igreja, que a sua paróquia seja assim, que a gente possa absorver isso, embora isso incomode, assim como incomodou Jonas, incomoda nós também. Quando Deus nos manda para os nossos ninivitas, aquela gente é horrível, mas é para ali mesmo que a gente está. O pessoal do meu trabalho falam cada coisa, falam mesmo, mas é ali que a gente tem que brilhar. O pessoal da escola, eles são tudo ateu agora, lá na universidade e tal. É para lá que Deus nos chamou. É naquele lugar que nós temos que fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Porque toda vez que a igreja foge,
assim como aconteceu com Jonas, ela entra em decadência. Que o Senhor nos abençoe, para que nós nos tornemos uma força que se movimente em direção àqueles que precisam, em direção à escuridão, em direção à terra, em direção a tantas pessoas perto de você que precisam saber que você realmente é cristão. Vamos ficar de pé? Quero convidar você a ficar de pé. Feche os teus olhos. Vamos refletir no nosso coração o que Deus tem falado para nós e de que maneira nós temos sido uma força que muitas vezes vai ao contrário da missão de Deus. Vamos refletir até que ponto eu sou uma força dentro da igreja que caminha em direção àquilo que Jesus me chama para fazer. Vamos fazer essa reflexão. E se de alguma forma nós temos saído desse caminho, nós vamos pedir ao Senhor que nos perdoe. Muitas vezes eu tive que pedir perdão para Deus, porque muitas vezes eu também me acomodei. Muitas vezes eu disse, está bom como está tudo no lugar. Mas o Espírito Santo vai movendo o nosso coração, abrindo os nossos olhos e nos levando para outro lugar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença e nós te agradecemos por esse tempo precioso, Senhor, que Tu tens nos dado em reflexão. Senhor, eu oro para que a Tua graça nos abençoe, para que o Teu Espírito Santo faça uma obra profunda em cada um de nós, Senhor, e que nós possamos nos tornar, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, uma figura, uma pessoa, uma força que responde à missão que Tu tens nos dado, Senhor. Que nós possamos nos tornar, Senhor, aquilo que Tu nos chamaste para ser: sal da terra e luz do mundo. Senhor, é Teu Espírito que convence, é o Teu Espírito que nos ilumina, é o Teu Espírito que nos esclarece, é o Teu Espírito que nos leva, que nos capacita. Nós não podemos mudar por nós mesmos, mas pela Tua graça poderosa, nós temos certeza que o Senhor pode fazer algo completamente novo em nós e na nossa comunidade, nos dá uma nova mentalidade. Eu oro, Senhor, para que isso aconteça na vida de cada um, porque nós somos igreja. Oh Deus, essa vocação é preciosa e nós queremos responder a ela, em nome de Jesus. Amém.